Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Flor. Tudo bem com você, tia? Tudo tranquilo. Aí tá friozinho? Tá ótimo. Aqui tá, pelo menos agora, onde eu tô, tá frio. A vontade é só de dormir, de ficar debaixo da coberta, É, né? Ou infelizmente, deixa eu diminuir aqui para eu ver uma. choveu muito aí, choveu, tia? Choveu bastante. Aqui também. Eu achei até que ontem faltou energia várias vezes e oscilou a internet. Agora há pouco, na minha aula do quarto ano, também caiu a internet. Eu fico aqui só na preocupação se vai dar certo ou não. Meus amores, nós estamos estudando crase. Tia, bom dia. Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo sim, tia, senhora. Bem também, graças a Deus. Ei, tia, a senhora pode me dizer qual foi a minha segunda nota? Porque ainda Eu não tá não, no não coisa. corrigi tua prova ainda, Luiz Fernando, não vou mentir. Mas hoje eu termino de corrigir, eu mando para você, tá? Uhum. Ainda hoje eu faço isso. Tá bom, obrigado. Porque eu também preguicei um pouquinho nesse feriado. Eu me dei, assim, ao luxo de preguiçar um pouco. Eu entendo. Mas aí hoje eu vou fazer isso. Eu fiz aqui, olha, minha listinha de anotações, ó. Tudo que eu tenho para fazer hoje. Aí tá aqui incluindo, e por últimozinho aqui tem imprimir as provas e fazer a correção. Baixar a prova CESP e atualizar correções. Então eu tento fazer tudo isso hoje, eu passo para você as informações, tá? Tá bom. Vocês lembram crase? O que foi que a gente falou sobre crase? Quando é que a crase ocorre? Quando alguma coisa é feminina e vem esta frase, eu acho que é alguma coisa assim. Que eu já tinha visto. Super bem explicadinho, né? É, Quando alguma coisa vem feminina e quando outra coisa, não sei o que, não sei que coisa. antes da Várias frase. Muito coisas, feliz, né? Tá bom. várias coisas juntas. Maíla, não leve pra aula. O que Foi. Ok? A Rayane. não. Chata. Eu tô aqui voando na história, né? Mas enfim, deixa eu voltar aqui para É coisas assim, fora aleatórias. Pessoais. Aleatórias. Então vamos lá. Crase. A crase vai ocorrer quando houver a fusão de duas vogais idênticas. Como assim? Uma vogal sendo preposição e a outra vogal sendo artigo, ou uma vogal sendo preposição e a outra vogal iniciando um pronome. Quais são os pronomes que vão iniciar com a vogal A? Aquele, aquilo e aquela. Quando houver a necessidade de unir essas duas vogais idênticas, aí eu vou fazer o uso da crase, que é o acento grave. Quando vocês falaram que tem a junção de uma palavra feminina, uma das regras de ocorrência é justamente essa. Quando tiver uma palavra que pede uma preposição e antes da resposta, que seria o complemento, cabe um artigo feminino A. Então, essa é uma das regras em relação ao uso da crase. Aí nós temos aqui, ó. Aqui é a fusão, isso aqui eu já falei para vocês. Aqui é quando o emprego é facultativo, né? Aliás, quando é que ele não vai ser usado, porque nós temos a regra de não usar nunca, a regra em que deve se usar a crase e a regra em que é facultativa, ou seja, é opcional o uso dessa crase. Nós vimos todas que são proibidas o uso da crase. Confere. Antes de palavra masculina, antes de verbo, antes de pronomes em geral, antes de nome de cidade. E aí vocês vão lembrar da musiquinha. Quem vai à volta da, crase a. Quem vai à volta de, crase para quê? Então, nesse nome de cidade, vocês vão observar como é que eu vou usar essa crase. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Então, vai à Bahia tem crase. Quem vai a Teresina, volta de Teresina. Então, ir a Teresina não tem crase, porque eu volto de Teresina. Vou a Campo Maior, volto de Campo Maior. Tem crase ou não tem crase?
Não tem crase? Não tem crase, porque vou a campo maior e volto de campo maior. Crase para quê? Certo? Antes de nossa Certo. atividade, façam esse joguinho da musiquinha para que vocês não errem. Tudo bem? Tudo bem. Rayane e Luiz Fernando. Tudo bem. Ótimo. Então, expressões formadas por palavras repetidas, não se usa crase. Cara a cara, frente a frente, minuto a minuto, dia a dia, passo a passo. Quando eu tenho essa repetição de palavras, eu não tenho uso de crase entre elas. O a, antes de palavras flexionadas no plural, também não uso crase. Depois de preposições como para, perante, com e contra, também não há o uso de acento grave, ou seja, o uso da crase. Aqui são as regras onde não se usa crase de forma alguma. Espera aí. Eu fui admitir aqui o Rian e saiu da página. Aí a gente vai para os casos em que ocorre a crase. Locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Locuções prepositivas. Os médicos estão à espera do paciente à esquerda do corredor. Locuções conjuntivas. Percebam que todas elas em que eu uso a crase são locuções. Locuções conjuntivas em apenas duas locuções desse tipo. A medida que, a proporção que. E aí a gente vai para o caso em que a crase é opcional. O seu uso ou não uso não vai ocorrer, não vai determinar inadequação, porque eu tenho a opção de usar ou não usar. Antes de pronomes possessivos femininos, vocês viram lá que não se usa a crase diante de pronomes em geral, né? Vocês percebam, procurem na mente de vocês quais são os tipos de pronome que nós temos. Vocês lembram quais são os tipos de pronomes que nós temos? Tipo de pronome. Professora, bom Tô dia, com medo de falar. Rian, Tá errado. bom dia, Rian. tudo bem? Tudo ótimo. Você está perguntando quais pronomes tipo que existe, né? Não entendi o que você falou. Você está perguntando quais são os pronomes que existem. Quais são os tipos de pronomes que existem? Pelo que eu saiba, tem os Possessivo. pronomes demonstrativo, pessoal, Pessoal, possessivo, você tem um relativo, tem os impróprios, relativo, Demonstrativo. demonstrativo, tem os pessoais, Oblíquo, né? oblíquos. Bora lá aqui na contagenzinha de dedo, ó. Primeiro, caso reto, são as pessoas da fala. Oblíquo, servem de complemento. Tratamento, possessivo, demonstrativo, obsessivo, ó. Possessivo, demonstrativo, interrogativo e os relativos. Confere? confere. Perfeito. São 7 tipos de pronome. E aí, a primeira regra lá vai dizer que eu não uso crase diante de pronomes em geral. Já quando se trata de pronomes possessivos femininos, o seu uso é opcional. Se você optar por usar a regra de não usar diante de pronomes em geral, beleza. Mas se você optar por usar diante de pronomes possessivos femininos, está correto. Minha, tua, nossa. Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional. Os presentes foram entregues à minha irmã. Os presentes foram entregues à minha irmã. Com crase ou sem crase, não configura inadequação. Antes de nome de mulheres. Antes de nome de mulheres. Pois aqui o artigo é opcional também, ó. Felipe fez um pedido a Raquel. Felipe fez um pedido a Raquel. Com crase ou sem crase, não configuram erro. Antes da palavra até. Antes da palavra até, se depois dela houver uma palavra feminina que admita artigo.
a crase será opcional. Ó, os amigos foram até a praça. Os amigos foram até a praça. Ir a algum lugar. Que lugar é esse? A praça. Então, admite o uso de um artigo feminino. Se eu quiser, se eu optar, eu posso usar a crase. Tudo bem? Tudo bem. Os demais, Tudo. ok? E aqui a musiquinha, Ok. aqui a musiquinha que eu coloquei lá para vocês de início logo, né? Para que vocês não esqueçam. Quem vai A, volta da, crase A. Quem vai A, volta D, crase para quê? Aí vocês vão usar diante de nome de cidade, para saber se cabe ou se não cabe. Então, a gente vai pegar o livro na página, livro 3, na página 707. Vou pegar aqui o meu. Para a gente falar sobre o que está no livro. O nosso outro assunto é função sintática da palavra que. 707. Aqui, ó. Crase. Na página 708, começa assim, ó. O fenômeno da crase. As passagens a seguir foram extraídas da versão original de Os Lusíadas, poema épico de Luís Camões, publicado em 1571. Afeiçoada a gente, tem 2 As mesmo, junto às ilhas, chegava a desejada e lenta neve. Quem pudesse à Índia ser levado. Todos percebemos que a escrita na época de Camões não é idêntica à atual. Hoje em dia, escreveríamos afeiçoada a gente, junto às ilhas, chegava a desejada e lenta meta, quem pudesse à Índia ser levado. O conjunto de enunciados evidencia que no século XVI escrevia-se a forma AA, inexistente na ortografia atual, em que empregamos o A com crase. A comparação é interessante, justamente por evidenciar a origem e o sentido desse acento. Conceito de crase. Considere as ocorrências da palavra A nos 4 enunciados a seguir, observando que o sinal aqui é contém ou não contém? Não é contém. A bolinha cortadinha tem o contém, não contém, contido e não está contido, não é isso? Em matemática? Ou esse aqui é o Sim, sim. Então, essa bolinha cortadinha ao meio indica que naquela posição o A não é necessário. Quando houver a presença dessa bolinha cortada ao meio, na diagonal, é porque... É diagonal, né, gente? É, que não é ao meio, é assim, na lateral, né? Diagonal. Porque estou falando de expressões aqui matemáticas. Eu não sou muito familiarizado com a matemática, não. Mas tudo bem. Indica que naquela posição o A, seja ele artigo, na verdade deve ser um artigo. O A de artigo não é necessário. Visitar não exige preposição. Como é que vocês vão perceber isso? Pela transitividade do verbo. Como é que eu vou perceber? Quem visita, visita alguém ou algum lugar. Pede preposição? O visitar? Eu acho que não. Pede. Ó, visita alguém, visita algum lugar. Tem uma preposição? Tem. Não tem, meus amores. Olha, agora aqui, ó. Visitei a casa da minha tia. Esse A que tem aí, ele é preposição ou ele é artigo? Artigo. Se ele é artigo, ele não é preposição. Então, visitar algum lugar. Que lugar? A casa da minha tia. Visitei Marcela no hospital. Visitei. Marcela é o complemento. Antes de Marcela, tem alguma preposição? Não? Não tem preposição. Ó. Visitei Marcela no hospital. Então, isso quer dizer que esse é um verbo transitivo direto. E o seu complemento não pede uma preposição. Portanto, vai ser um complemento de objeto direto. Então, quando ele fala aqui, ó, visitar, não exige preposição.
Quem visita, visita algum lugar ou visita alguém, certo? Certo. Beleza. Aí tem aqui, ó. Você já Certo. visitou a Chapada Diamantina? Então, visitar não pede uma preposição, mas a Chapada Diamantina tem um artigo. Então, aí eu não tenho fusão. Tenho fusão? Eu só teria fusão se o verbo visitar tivesse uma preposiçãozinha a para juntar com esse artigo feminino de a diamantina, a Chapada Diamantina. Então, nesse caso aqui, ó, onde tem a bolinha cortadinha, quer dizer que eu não tenho necessidade de uma preposição. Então, ele coloca aqui, ó, você já visitou a Chapada Diamantina? É apenas um artigo, onde não há fusão de duas vogais idênticas, portanto, não há necessidade do uso de crase. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Ótimo. Então, tem aqui, ó, ela não faz referência a bolinha cortada, você. O que significa? Referência a alguém, referência a algum lugar. Tem preposição? Não. Não. O que eu faço com vocês? Olha aqui, ó. Para eles engolir um livro. Vocês estão trocando. Vocês estão trocando no sentido de confundir mesmo. Onde precisa de preposição, vocês não veem. Onde não precisa, vocês encontram. Quando eu digo visitar, prestem atenção sobre transitividade verbal. Vamos recapitular aqui. Verbo transitivo, verbo intransitivo. Quando é que ele é intransitivo? Quando não apresenta nenhum complemento. Quando ele não apresenta, ele não precisa. Quando ele não precisa de nenhum complemento, ele é intransitivo. Então, se ele não precisa de complemento e é intransitivo, quando ele precisa, ele é transitivo. Perfeito. E aí, o que vai determinar se ele é direto ou indireto? O que é que determina quando o verbo é transitivo? Direto ou indireto? Preposição. E aí eu falo o seguinte, visitar, quem visita, visita algum lugar ou alguém. Então, ele não pede preposição. Vocês percebem isso? Ó, visitei é o verbo. Aí eu sei que ele é transitivo. Visitou quem? Ou o quê? Que lugar? Visitei Marcela. Entre esse verbo e o complemento Marcela, tem preposição? Eu me esqueci assim, como é que se chama a frase? Visitei a Marcela. Não, visitei Marcela. Não é visitei a Marcela, visitei Marcela. Não tem complemento. Tem complemento, eu tô perguntando se tem preposição. Não. Não tem preposição. Pronto. E nem artigo. Então, aí, nem artigo. Então, eu tenho um verbo transitivo Direto. direto. Perfeito. Agora, ele está falando assim, ó, referência. Bora ver aqui o texto. O que tem aqui, ó. Ela não fez referência a quem ou ao que. Ela não fez referência a você. Quem se refere, refere-se a algo ou a alguém. Tem preposição? Tem? Não. E agora? Para mim, Não. tem, porque... Peraí. Repete a frase, professora. É porque para mim aquele ato é um artigo. Para mim, o A era então uma não tem. preposição, porque, tipo assim... Tem? Meu Deus. Não, deixa ela repetir a frase. É, melhor. Ela não fez referência a você. Para mim o A é preposição, eu acho. Meu Deus, e agora? Eu acho também. Peraí, ó. Vou E abrir. agora?
Derek. Vou colocar. Pra mim, E o A é agora? preposição, que não tá fazendo assim coisa Mas de A artigo. geralmente é artigo. Mas Aí o A agora eu não pode ser sei. preposição, A com crase, né não? Ah, pois então acho que é. Não sei. Meu Deus, é agora? Deixa eu ver aqui. Derek. Não Ah, eu vou no Derek, minha que filha, é preposição. fez referência. A você. Eu não vou nem colocar nada aqui que possa. Pronto. Você disse assim, Maírla, geralmente o artigo ele é preposição. Ele é artigo. O A é artigo. Desculpa. Geralmente o A é artigo. O A Isso. pode desempenhar diversas funções, assim como a palavra que a gente vai achar daqui a pouquinho. Esse A pode ser um pronome do caso oblíquo. Lembram lá que tem o pronomezinho do caso oblíquo, o a e o as? Ele pode ser uma preposição. Sim ou não? E ele pode ser um artigo também. Aí eu quero que vocês olhem para o verbo. Qual é o verbo? Fazer. Fazer. É o verbo fazer. Aí ele pergunta o seguinte, ó. Ele não fez referência. Ele não fez referência. A quem? Ele não fez referência a quem? A você. Quem se refere... Deixa eu abrir bem aqui uma caixinha aqui, ó. Quem se refere a algo ou a alguém. Esse azinho aqui, ó. Esse azinho aqui, ó, se refere a algo ou a alguém é uma preposição. Eu me referi ao livro. Substitui pela palavra masculina. Eu me referi ao livro. Esse ao, ele é artigo ou ele é uma preposição? Na junção de um a de artigo, um a de preposição mais um o de artigo. Aí tem a preposição. Nesse caso, eu tenho somente a preposição, que é justamente a fusão. Só que não necessariamente eu vou precisar usar na frente de você um artigo. Esse azinho que está aqui logo depois de referência, ele é preposição. Quem se refere a algo ou a alguém. Esse a algo ou a alguém é uma preposição. O que não tem necessidade do uso do a você com o artigo feminino. Você, eu determino se ele é masculino ou é feminino? Determino o uso do você? Determina gênero? Não. Não. Determina. Não. Eu posso falar, você, Rian, está respondendo, você, Rayane. Tanto faz o gênero, não determina gênero. Então, não tenho necessidade do uso de um artigo. Mas a referência, fez referência a algo ou a alguém, ele pede uma preposição. Mas o que vem como complemento, que no caso é você, olha aí, ó. Outra situação que vocês vão ter que lembrar. No uso da crase, vocês lembram lá nas regras que eu não utilizo crase diante de pronomes em geral. Você é o quê? Neu. Você é o quê? Ah, Não é um pronome, não. Mano, eu esqueci. Eu pensava que era Meu Deus. neutro, velho. Você não é pronome, não. É, Que tipo, eu tinha ouvido meu. que tipo de pronome? Pronome Do pessoal. Pessoal. Misericórdia. caso reto. Tratamento. Eu Pessoa disse do caso reto. Meu Deus. Meu Deus. Pessoa próxima, de idade parecida, que você tem intimidade. Você.
Vocês não vão falar você com a mãe de vocês, né? É senhor e senhora, não é isso? Pelo menos aqui é para ser, né? Diante de pronomes em geral, eu uso crase? Não, Não. não uso. A crase vai ser opcional diante de pronomes possessivos femininos, que podem, em alguma hipótese, usar um artigo feminino antes. E aí? Vamos lá continuar no texto, no livro, quer dizer. Meu Deus, Então, a gente tá maravilhoso. ó, Você tá assim, meus filhos não sabem pronome. gente, ó, eu estava falando sobre isso no primeiro ano, hoje de manhã, quando eu dei a primeira aula para eles, que a gente está falando sobre, deixa eu lembrar aqui, termos integrantes da oração. E aí, quando a gente estuda gramática, a gente estuda uma sequência para poder chegar, né? A gente estuda parte para chegar, para conseguir chegar ao todo. Desculpa aí, gaguejar. Por que isso? A gente trabalhou uma classe gramatical, que é a parte morfológica da gramática, que é verbo. E aí depois a gente trabalhou todas as classes gramaticais até chegar a verbo, que é a mais completa. E aí depois a gente vai trabalhar termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Toda hora eu vou retomando o conhecimento. Quando eu chego em certos momentos que eu faço perguntas, porque assim, é tudo em relação ao nível que vocês estão, né? Quando a gente vai fazer a programação de estudos de vocês durante o ano, a gente imagina o seguinte: se passaram por tais séries, até chegar aqui, esses conteúdos já foram vistos. Salvo, eu vou tirar aqui as deficiências que se tem, porque eu sei que tem em todas as séries. Não, se não são todos, alguns sempre têm uma dificuldade em alguma coisa. Então, quando eu vou chamando a atenção de vocês, eu não tô aqui julgando. Eu chamo a atenção para esses conteúdos que a gente precisa fixar. Então, quando eu pensar em pronomes, eu disse assim, olha, vamos lá pensar em quantos tipos de pronomes eu tenho. Eu tenho 7 tipos de pronomes. 7. O que a gente fala o tempo inteiro, pronomes do caso reto, pronomes oblíquos, e vamos usar muitos pronomes relativos, porque quando eu falo do que, eu falo muito de pronome relativo. E os demais, eles são mais ou menos determinados, os possessivos, os demonstrativos, os de tratamento. Os interrogativos, a gente nem fala tanto deles, mas também existem. O que, quando, como. A questão é que sempre que eu vou estar tratando assuntos com vocês, eu vou estar trazendo assuntos anteriores. Não tem como me desvincular disso. E aí eu falei para vocês em relação ao uso da crase. Antes de pronomes em geral, não se usa crase. Pronomes em geral. Então, eu pergunto vocês. Tratamento. Você é um pronome de quê? De tratamento. Não determina gênero. Independente de eu falar com o Luiz ou de falar com a Rayane, você vai ser você. Não vai ser determinado por nenhum artigo. Então, nesse caso, eu tenho só o uso da preposição. Ele não fez referência a quem? A você. Esse azinho que tem antes, ele está se referindo à referência. A ligação dele é a referência e não ao pronome. Nesse caso, o pronome não vai pedir o uso da crase, porque antes de pronomes em geral, eu não uso crase. E antes do você, não tem determinação de gênero, então eu não preciso fazer uso do artigo. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Tudo bem, meus amores? Tudo bem. Vamos dar Tudo bem. aqui, ó. Ele não fez referência a você. Isso quer dizer que esse azinho que tem aí é um A de preposição. A bolinha cortada que tem antes do de você quer dizer que eu não preciso de um artigo. Ele não fez referência a você. Existe apenas a preposição. Se não existe a necessidade do artigo antes de você, eu não tenho por que fazer fusão. Eu não tenho por que usar duas vogais iguais, que no caso seria o A de preposição, mais o A de artigo antes de você. Lembro, mais uma vez, que o você não determina gênero. Certo? Certo. Terceiro exemplo, lá na página 709. Em julho, eles irão à Chapada Diamantina. Aí a gente volta mais uma vez para o verbo, transitividade verbal. Qual é o verbo? Verbo ir. Não é isso?
Aí a gente Sim. faz a pergunta seguinte, ó. Quem vai? Vai a algum lugar, certo? Certo. Vai, ó, observe, ó. Quem vai a algum lugar. Já sei que esse verbo é transitivo, que ele está pedindo um complemento. Quem vai a algum lugar, esse a é preposição, certo? Certo. Eu já sei que esse complemento que vem para mim é um complemento de objeto indireto, porque eu tenho azinho de preposição. Onde é que ele vai? Em julho eles irão aonde? A Chapada Diamantina. Esse azinho que tem antes de a Chapada Diamantina, aí sim é um artigo. Tudo bem? Eu vou à Tudo bem, professora. Chapada, Tudo bem. eu vou à Chapada, eu volto da Chapada. Prestem atenção. Eu vou à Chapada, eu volto da Chapada. Quem vai a algum lugar, eu já tenho a preposição garantida. Nesse caso, a Chapada Diamantina. Então, eu tenho a fusão de duas vogais idênticas. O A de preposição, que ele vai ser regido lá pelo verbo ir, e eu tenho a presença do artigo antes do substantivo próprio, que é Chapada Diamantina. E esse A vai designar, sim, um substantivo feminino. Então, nesse caso, eu tenho o uso da crase. Quem vai a, volta da. Quem vai a Chapada, volta da Chapada. Então, aí eu tenho a presença de preposição e de artigo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Lá na página 708 tem um quadro assim, ó. Para que saber? Para que saber? A crase tem veiculações diretas com a regência de nomes e de verbos. Por isso, desempenha um papel importante na estruturação sintático-semântica dos enunciados. Na página de abertura dessa unidade, por exemplo, a presença ou ausência da crase é fundamental para diferenciar os sentidos das frases das duas placas. Na página 107 tem assim, ó. Favor não bater a porta. Favor não bater a porta. Qual é o sentido de cada uma delas? Significam a mesma coisa? Não. Qual é o sentido da primeira, qual é o sentido da segunda, Maíla? E agora? Vou anotar aqui. Eu só sei que não. Mas Vou anotar aqui quadro de diferença. E vou já colocar aqui para eu poder mostrar para você. a gente sabe a resposta, mas quando a tia pergunta por que a gente trava. Ó, É tem assim, ó. No primeiro quadrinho, favor não Professora. bater a porta. Oi, Rian. Não é tipo que responder. Você vai responder? É, tipo, você perguntou, né, qual a diferença entre falar abrir a porta. Não, como é que. Eu não esqueci a Na frase. página 707 do livro 3, da gramática 360, tem um quadro azul. Favor não bater a porta. E o quadro vermelho. Favor não bater a porta. Qual é a diferença? Porque ele fala que eu tenho sentido sintático. Eu sei. É que, tipo, bater a porta é como você fala, quem bate, bate em algo ou alguém. Então tá especificando que é pra, que. Assim está especificando que é na porta. Eu acho que é tipo isso, é bater a porta. É como se fosse uma ação meio diferente. Eu não sei se é isso. Mais ou menos. Alguém tem uma ideia parecida, diferente? Entendi. Então, professora, é que, tipo, eu tô assim, sem livro. Você poderia repetir a coisa? Favor não bater a Por porta. favor. Favor. Não bater. Olha aqui a entonação da frase, ó. Favor não bater a porta. Segundo, Aham. favor não bater a porta. Qual é o sentido das duas?
Maíla, Oi. vamos lá. Ó, na primeira, eu vou colocar aqui. Peraí. Espero que dê tempo. Sei lá, professora, bater em alguém que abre a porta. O sentido é só em relação à porta. Tá aqui, ó. Meu Deus, e agora? Vou colocar aqui. Peraí. As duas frases. Por favor. Ou se não bater que é alguém, tipo assim, Não bater. bater na porta. Quase. Vamos lá. Favor. Não bater na porta. Bora lá. Vou apagar essa daqui. Qual é o sentido? As duas têm praticamente as mesmas palavras. O que está diferenciando aí é só a acentuação, é só o uso da crase. Em relação à escrita, em relação ao sentido, qual é a diferença entre as duas? Eu acho que não bater a porta é não bater a porta em si. Já o favor não bater a porta é tipo assim, não. Tipo, você tá lá do lado de fora e bate assim na porta, entendeu? Tá correto. Não bater desse jeito. Tá correto. Não bater a porta é não você fechá-la com força. Bater de uma vez. Quando você fala para alguém assim, ó, alguém passa zangado e bate a porta. Favor não bater a porta. Não jogar a porta de qualquer jeito. Favor não bater a porta é não incomodar quem está dentro ou quem está fora. Um sentido é de não bater com força. De não socar a porta, por exemplo. Certo? Não bater a porta. Não bater com força, não jogar a porta. Favor não bater a porta é no sentido de não incomodar. Se você está fora, quem está dentro não vai poder te atender. Não bata a porta, por favor. Entendidos? Aqui eu tenho a diferença. Vocês vão olhar para a oração e vão perceber. Eu vou trazer até vou ver se eu consigo encontrar. De vez em quando tem uns igzinhos do Instagram que eu sigo de língua portuguesa, que eles têm umas memezinhos, umas chargezinhas mostrando isso. Se eu encontrar, na próxima aula eu já trago para vocês darem uma olhada. Vocês vão continuar esses estudos e na próxima aula a gente vai falar só sobre... Deixa eu ver bem aqui quais são as páginas que vocês precisam responder. Responder mesmo. As atividades que tem lá na página... Lá na página 724 a 727. Atividades, página 724 a 727 do livro 3 da Gramática 360. Eu vou logo tirar a foto bem aqui e te mandar, Rayane. Antes que eu esqueça, eu vou fazer logo isso. Ó, já estou pegando aqui o celular para te mandar isso. Tá certo? 724 a 727. Tá Tudo bom. bem? Tirar logo aqui foto e te mandar. Os demais, ok? Ok. Ok. Deixa eu pegar aqui o número dela para mandar logo antes que eu esqueça. Então, meus amores, até a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre pronomes. Aliás, sobre função sintática da palavra que. Tá bom? Tá bom. Tá bom, tia. Cheiro, meus amores. Fiquem bem.